Olá, gente, eu sou o Márcio Branco e vim trabalhar com vocês a segunda aula do projeto 30 Dias do QG do Enem. Hoje a gente vai falar dos processos industriais no Brasil entre as décadas de 1910 e 1970. Quais são os nossos objetos hoje? A gente precisa entender os modelos de substituição de importações ocorridos na década de 1910, na década de 1930, na década de 1900 no final da década de 1930, e o modelo do JK e o aprofundamento do modelo do JK dentro da ditadura militar. Nosso projeto é ambicioso. Então, o que eu fiz? Eu coloquei alguns esquemas para que nós consigamos andar, para que eu possa ajudar vocês o máximo possível. Então, preste atenção, sigam as orientações, que a gente vai se preparar para uma questão que é muito importante no Enem, que é a República Brasileira. É onde mais se concentra questões na nossa prova do Enem. Então, vamos lá. O primeiro dos nossos slides, ele mostra a Primeira Guerra Mundial. Então, o que acontece? Da Primeira Guerra Mundial, o Brasil pôde exportar muito mais. Tá? Por que o Brasil exportou muito mais? Porque houve uma política de conversão lá na Europa. Os países da Europa, durante a guerra, produzem prioritariamente para onde? Para a guerra. Então, se eu tenho uma fábrica de sapato, provavelmente essa fábrica de sapato virou o quê? Uma fábrica de coturno. Eu produzia panela, passo a produzir alguma coisa para o exército. Então, vai haver um desabastecimento do mercado europeu. Esse desabastecimento do mercado europeu propicia dois fenômenos para a economia brasileira. Olha lá no nosso quadro. O primeiro fenômeno é esse aqui, ó. Cresce a exportação. Cresce a exportação de quê? De primários. Ao mesmo tempo, gente, reparem o seguinte, vai diminuir a importação. Por que o Brasil está diminuindo a importação? Porque a Europa está voltada para a guerra. O que ocorre? O Brasil acaba tendo uma balança comercial favorável. Essa balança comercial favorável se reflete como? Como acúmulo de capital. Volta para mim e preste atenção numa coisa importante, uma coisa muito importante. O Brasil não está exportando mais? O Brasil não está importando menos? Então, o nosso mercado está bem ou mal abastecido? Mal abastecido. Quando o mercado está mal abastecido, o que acontece com os preços desse mercado? Eles aumentam. O que acontece? Eu, o grande proprietário rural, que estava lucrando mais com as exportações nesse momento, pensei, eu posso pegar parte do meu lucro, inverter para o setor secundário, produzir no setor secundário, onde está havendo falta de produto, e aí eu vou conseguir diversificar meu capital com uma margem de lucro alta. Olha aqui de novo o esquema. Repara o seguinte, cresce a exportação, cai a importação, desabastecimento do mercado interno, todos concordamos? Se está tendo desabastecimento do mercado interno, tem inflação. Se tem inflação e eu tenho capital, repare o que eu fiz. Eu digo, vai haver uma indústria de substituição de importações. Reparem o conceito, indústria de substituição de importação. Se eu estou substituindo algo que não veio, o meu produto necessariamente precisa ser bom para ter mercado? Óbvio que não. Se o meu produto não precisa ser bom para ter mercado, o nível de investimento inicial é alto ou baixo? Baixo. Se o nível de investimento inicial é baixo e eu estou com o mercado inflacionado, a tendência é que a minha margem de lucro seja como? Seja alta. Então, o setor rural, o capital rural, ele vai optar por industrializar o Brasil, um surto industrial, durante a Primeira Guerra Mundial, para quê? Para aproveitar o momento. E como é que ele vai se caracterizar? Por não duráveis. Ele vai se caracterizar por a produção no eixo Rio-São Paulo. Por que no eixo Rio-São Paulo? Porque são as cidades que têm mais infraestrutura, são as cidades que têm mais mercado. Esse capital rural, ele está abandonando o campo? Não. Ele está pegando parte do lucro dele e trazendo para a cidade. O que ocorre com isso, gente? Ocorre um crescimento urbano, mas dependente da dinâmica rural. Por que isso se chama surto? Porque não é um processo continuado. Repare o seguinte, por que o Brasil está fazendo esse modelo? Por causa da guerra. É a guerra que nos propicia tudo. Se é a guerra que nos propicia tudo, quando a guerra acabar, qual é a tendência? A tendência é que vai haver um crescimento da Europa e esse crescimento europeu fará com que todo o nosso processo de crescimento ocorrido durante a guerra se vire num processo de retrocesso. Então, é um surto porque não foi um processo de industrialização continuado. Tá? Esse modelo de surto industrial
lá na década de 80, ele tinha o nome de teoria dos choques adversos. Por que teoria dos choques adversos? Porque quando o grande caía, o pequeno crescia, tá certo? Vou passar para a segunda parte da nossa aula. Eu queria falar muito sobre o Vargas. Dá uma olhada no nosso quadro. Houve a crise de 29, gente. Com a crise de 29, o mundo entrou em crise. Quando o mundo entrou em crise, o que o Vargas fez? O Vargas criou um Estado intervencionista, o Estado que quer fomentar a economia. Isso representa o quê? A superação do liberalismo. O que o Vargas faz? Cuidado que agora não é tão fácil. Ele faz uma política de emissão de dinheiro. Essa política emissionista permite ao Vargas, repare bem, usufruir da crise internacional para fomentar a indústria nacional. Márcio, não estou entendendo. Como fomentar a indústria se o mundo e o Brasil estão em crise? Exatamente por isso. Como o mundo e o Brasil estão em crise, gente, o Vargas percebeu que o mercado interno estava sendo mal abastecido pelas economias centrais. O que ele faz? Ele pega o dinheiro que o Estado emitiu e financia indústrias de substituição de importação. Mais uma vez, o Brasil está crescendo, usufruindo da crise internacional. Só que eu aproveitei para botar aqui 2 pontos que vocês precisam saber sobre o Vargas. O Vargas, além de se preocupar com a indústria, ele investiu também no campo e financiou a expansão do Estado. Lembram que o Vargas era populista? Lembram que o Vargas criou uma série de direitos trabalhistas? O Vargas está fazendo isso dentro da crise de 29. O Brasil sai, em 1932, melhor do que entrara na crise de 29. Por quê? Porque o Vargas aproveitou para fazer fomento à indústria, ele investiu na policultura rural e ele ampliou o papel do Estado, ampliando o mercado interno e o tamanho da classe média. Eu estou vendo com vocês 2 modelos de substituição de importação. Agora eu vou para o terceiro. O terceiro ocorre durante a Segunda Guerra. Ele lembra muito o modelo que a gente viu na Primeira Guerra. Reparem só, durante a Segunda Guerra, cresce a exportação de primários. Durante a Segunda Guerra, cai a importação de secundários. Durante a Segunda Guerra, o Brasil vai ter uma balança comercial favorável. E aqui está a novidade. Qual é a novidade? Repara o seguinte, agora eu fragmentei em 2 essa balança comercial favorável. Eu disse que o capital privado ele vai fazer um surto de não duráveis, igual da Primeira Guerra, não esqueçam disso, é igual da Primeira Guerra, só que agora o Vargas, dentro do projeto nacionalista dele, vai pegar o lucro que o Estado conseguiu e vai criar indústrias de base. Isso é um salto qualitativo na economia brasileira. Repara o seguinte, durante a Segunda Guerra, o Brasil viveu um terceiro surto de indústria na República. Esse surto da indústria tem tanto capital privado produzindo não duráveis, quanto capital público produzindo indústrias de base. Essas indústrias de base, eu disse aqui, inaugura um salto qualitativo na economia nacional. É um salto qualitativo. Tá certo, gente? Vamos passar, porque nós temos pouco tempo nesse QG do Enem, nesses 30 dias, e eu vou chegar no JK. O JK, ele não faz substituição de importação. Dentro dos 50 anos em 5, o que o JK previa? Ele queria fazer um crescimento continuado da economia nacional. Por isso ele criou o tal chamado tripé, ou seja, o Estado, o capital nacional e o capital multinacional. Vamos nos ater ao nosso quadro. Então, gente, JK, como um bom varguista, continua mantendo o Estado como a base da economia. Só que ele traz uma novidade. Qual é a novidade? O capital internacional. Ele tem pressa, e como ele tem pressa, ele precisa pegar quem tem know-how. O que ele entrega para o capital internacional? O filé mignon, ou seja, a produção de duráveis, certo? E aí, gente, entra uma questão que é fundamental. Eu demorei muito tempo para entender isso. E eu ficava na dúvida do seguinte, por que a burguesia brasileira, ao longo da segunda metade do século XX, aceita bem o imperialismo? Por que a princípio, gente, quando a gente estuda imperialismo, a gente percebe o seguinte, o imperialismo tira espaço do capital nacional. No Brasil, a burguesia nacional era, de certa forma, feliz e subserviente aos interesses do capital imperialista. E eu demorei muito tempo para entender isso. Vou mostrar para vocês um detalhe que eu quero que vocês prestem muita atenção. Olha para o nosso quadro. O JK mantém o capital nacional nas esferas tradicionais, ou seja, a produção de produtos primários, a produção de não duráveis. Perfeito.
Só que aqui está o fio da meada, gente. Aqui está o grande mistério. O capital nacional percebeu que a produção de duráveis, a Valita, a GE, a Volkswagen, quando elas vieram para cá, o que elas vieram fazer? Elas vieram fazer o produto acabado. Elas tinham um nível tecnológico alto, elas têm um know-how alto, elas têm uma capacidade de investimento alto. O capital nacional, então, percebeu o seguinte: nós podemos produzir os componentes. Para pensar no seguinte: num cabo de embreagem, numa arruela para liquidificador, num botão de ar-condicionado, eu posso prestar serviços, eu posso ter um posto de gasolina, eu posso criar uma escola técnica. Moral da história, gente, o que acontece? O capital nacional descobre a chance de orbitar o capital imperialista. Ou seja, desde JK, a indústria nacional ela fica como um apêndice do capital internacional. Ou seja, quanto mais imperialismo o Brasil sofre, mais multinacional há produzindo duráveis. Quanto mais multinacionais houver produzindo duráveis, mais espaço vai haver para a burguesia nacional. Isso é muito interessante. A burguesia nacional, além de comprar as ações da Volkswagen, além de comprar as ações da GE, ela consegue produzir componentes ou ela consegue prestar serviços para as multinacionais, ou seja, para os mercados produzidos pelas multinacionais. Isso nos permite crescer a reboque, ou seja, a burguesia nacional vai ter um investimento bem abaixo do capital internacional, não vai conflituar com ele e vai crescer junto com ele, tá? Mas isso tem um lado perverso. Qual é o lado perverso, gente? O Brasil cresce dependente do capital internacional. E aí surge uma outra questão. Por que o capital internacional veio na época do JK? Eu coloquei duas coisas muito fáceis e uma coisa não fácil. Vamos começar pelas fáceis. O capital internacional veio porque o nosso mercado interno é amplo. O nosso mercado interno é amplo e a nossa mão de obra é barata. Reparem o seguinte, esse binômio aqui só é possível devido à grande população existente no Brasil. O que eu estou te dizendo? Que o consumo per capita é baixo e, mesmo assim, o mercado interno é relevante para o capital internacional. Mas o capital internacional veio principalmente, gente, pela Instrução 113 da SUMOC. SUMOC é a Superintendência da Moeda e Crédito. O que acontece? No governo anterior, após a morte de Vargas, houve a Instrução 113 da SUMOC. E o que significa isso? A desoneração do capital internacional para o Brasil. As multinacionais, elas podiam importar insumos e remeter lucro para o exterior, ambas as atividades sem pagar imposto. Se é sem pagar imposto, o custo do Brasil cai muito para o capital internacional. Isso motiva demais o capital internacional a vir. Mas repare o seguinte, há uma outra perversidade. Olhei para o outro lado. Por que o capital internacional veio, mas veio de forma cara? Porque o Plano Marshall conduzia dinheiro para a Europa, todo mundo sabe. O Plano Colombo conduzia dinheiro para a Ásia. E ainda há pouco tempo atrás houve a Guerra da Coreia. Esses três fatores aqui encareciam o capital, o que tornaram os 50 anos em 5 do JK ainda mais oneroso para o Brasil. Agora pense o seguinte, se eu estou me endividando para subsidiar a burguesia, se eu permito remessa de lucro para o exterior, se eu desonero a importação de insumos, o que acontece? O Estado fica sobrecarregado. No final do governo JK, o que já há? Há uma crescente inflação e uma crescente imposição de novos valores. Tanto é verdade que o Jânio Quadros vai vencer a eleição, foi a primeira eleição vencida pela oposição. Mas isso é assunto para uma outra aula que não nos convém. O que eu estou preocupado é, o modelo JK deu certo? Ele fez o Brasil crescer? Fez o Brasil crescer. Ele fez o Brasil se desenvolver? Não, gente. Desenvolvimento é qualitativo. O Brasil cresceu sob palafitas. E isso vai ser caro. Vai ser caro porque o Brasil vai se endividar bastante e lá na ditadura militar, que é o nosso próximo quadro, vai vir a solução para esse problema. Qual é a solução para o problema? Está aqui, ó, o PAEG. É o Plano de Ação Econômica do Governo. O que acontece? O Roberto Campos, ele vai criar o controle de gastos públicos, ele vai proibir os estados de contraírem dívidas, ele vai cortar subsídio, ele vai impor uma nova correção para as dívidas feitas contra a União, ele vai arrochar salário,
ele vai cortar crédito, ele vai tirar a estabilidade no emprego. Essas medidas todas servem para quê? Para jogar o consumo para baixo. Essas medidas servem para quê? Para fazer com que o dinheiro circulante diminua. Quando o dinheiro circulante diminui, o que acontece com o consumo? Ele cai. Quando o consumo cai, gente, o que acontece com o estoque da burguesia? Ele dispara. Burguês, quando o teu estoque está muito cheio, você se sente mais ou menos pressionado para vender? Mais. Então, o que o Paeg fez? O Paeg criou uma crise social de propósito. O Paeg jogou um país numa recessão de propósito. O Paeg fez com que o desemprego aumentasse de propósito, lá em 64. Tudo isso para quê? Para fazer com que o consumo caísse e preparasse o Brasil para uma nova avalanche de crescimento, que é o nosso último quadro. O último quadro que a gente vai analisar é o suposto milagre econômico, vivenciado pelo Brasil entre 68 e 73. Reparem o seguinte, o novo modelo econômico do Brasil vai ser o seguinte, o milagre, vamos estudá-lo. Delfim Neto pensou o seguinte, eu vou voltar a subsidiar a burguesia, colocando o preço do petróleo, da energia e dos juros aquém do que ele era. Eu vou arrochar o salário em contrapartida. Fazendo A e B, eu vou permitir C. O que é C, gente? Concentração de renda. A concentração de renda era no topo ou na base da pirâmide? No topo da pirâmide. Qual era a estratégia? Enriquecer a burguesia e permitir que ela pudesse aumentar o grau de investimento. Quando a burguesia consegue aumentar o grau de investimento, o que acontece com o país? Ele dá um salto tecnológico. E o que o Delfim Neto e os governos militares diziam? Que quando o Brasil desse o salto tecnológico, quando o Brasil crescesse, haveria, olha o tempo verbal aí, haveria no futuro do pretérito uma divisão do bolo crescido. Isso é um milagre econômico, e eu não gosto muito desse termo, porque, reparem bem, o custo social que gerou esse crescimento foi absurdo. Eu cresci a indústria brasileira no final da década de 60 e no início de 70, como? Concentrando renda no topo da pirâmide, fazendo com que a burguesia pudesse investir mais, onerando o Estado subsidiando a burguesia, e quando o Estado subsidia a burguesia, ele desassiste as classes populares. Isso tudo, de fato, fez o Brasil crescer. O Brasil cresceu, mas o nosso IDH melhorou? O Brasil cresceu, mas o nosso êxodo rural diminuiu? O Brasil cresceu, mas a favelização dos eixos urbanos diminuiu? Não, o Brasil cresceu, piorando seus níveis sociais. Então, essa é uma tônica do modelo brasileiro, desde JK até a ditadura militar. O que a gente estudou hoje, gente? A gente estudou hoje, na verdade, dois modelos. Eu quero que nós fechemos a aula pensando nisso. Um modelo de substituição de importação, vivenciado em 3 momentos. Na Primeira Guerra, no início da década de 30, devido à crise de 29, e na Segunda Guerra. Correto? Nós vivenciamos depois o modelo desenvolvimentista do JK. O modelo desenvolvimentista do JK trouxe um ambiente novo. Qual é? O capital internacional. E, por último, a gente estudou o milagre. O milagre é um aprofundamento do modelo do JK. E nesses 2 últimos modelos, o que a gente viu? A gente viu um crescimento sem desenvolvimento. Tudo bem? Até a próxima, um abraço.